Veja hoje no Jornal da Cidade, benefícios da leitura podem ser para toda a vida. O governo federal lança programa Conta Pra Mim, que pretende estimular a leitura infantil. Questões sociais determinam perfil de reprovados no ensino médio. FGTS, saques de até R$500 para não correntistas da Caixa Econômica Federal, nascidos em setembro e outubro, começam hoje. Tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine. Aplicativo apresenta opções de pagamento de dívidas para consumidores. Curso de defesa pessoal para mulheres vai acontecer aqui em Paracatu. Rotary Club realiza campanha Natal Solidário com arrecadação de alimentos aqui na cidade. 1/3 da população adulta brasileira nunca foi ao oftalmologista. Pesquisa tenta rastrear fatores genéticos que levam ao Alzheimer. E ainda, tudo sobre a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro nos comentários de Douglas Vaz. Tudo isso e muito mais agora no seu Jornal da Cidade. Olá, olá Paracatu, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal da Cidade desta maravilhosa sexta-feira. O fim de semana chegou, boa tarde para você que está em casa aí, sintonizado com a gente no Jornal da Cidade. Boa tarde para você que sempre nos acompanha aí do seu local de trabalho. As pessoas que estão trabalhando neste horário não têm condições de ir em casa, mas não deixam de ficar muito bem informados com as últimas informações aqui através do Jornal da Cidade. Boa tarde, muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Alô, internautas, pessoal aí mandando mensagens para nossa produção. Um abraço a todos aí, boa tarde aos paracatuenses que moram em outras cidades, que sempre estão em contato aí com a nossa produção também. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia de todos vocês. Enfim, boa tarde para você e pelos 4 cantos da nossa querida Paracatu. Hoje, sexta-feira, dia 6 de dezembro, hoje é um dia muito especial, olha só. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. E esse assunto, violência contra as mulheres, foi amplamente discutido aqui, né, esta semana no Jornal da Cidade, onde nós apresentamos 3 reportagens, 3 salas de entrevistas aí com a promotora Maria Constância, que falou sobre casos de violência doméstica aqui em Paracatu e também ações de combate à violência doméstica. Eu começo a edição de hoje falando dos benefícios da leitura com um belo exemplo. A gente conta para você agora a história de uma bebê que já ama os livros e os benefícios podem ser para toda a vida. Veja. Tainá é mãe de Luana, que hoje tem 6 meses. Desde os 3, a bebê ouve histórias com direito à narração e vozes dos personagens. Pelos mares do mundo. A pequena nem sabe ler, mas já tem uma biblioteca e mostra certa intimidade com as páginas. E não é que a menina já tem o seu livro preferido? Eu faço a voz da baleia, então é uma coisa diferente. Então ela já olha e... Aí fica esperando eu ficar falando com ela em voz de baleia, contar da baleia. Ler para uma criança de qualquer idade é fundamental para despertar a sua curiosidade pelo livro e pelas narrativas. Para essa psicopedagoga, além do cognitivo, o estímulo à leitura desde cedo contribui para o desenvolvimento geral da criança. Ajuda na perspectiva de desenvolver a fala, a oralidade, a própria percepção visual que a criança faz, né? Tudo isso tem impacto quando a gente permite o acesso das crianças a livros literários ou qualquer outro material de leitura. Ler é viajar para universos distantes sem sair do lugar. É dar asas à imaginação e entrar no fabuloso mundo encantado dos contos de fadas, fábulas e lendas. E assim despertar o gosto pelo conhecimento. Momentos como esse são muito importantes para a formação de pessoas melhores, de pessoas mais sensíveis. Através da leitura que a gente se torna um adulto criativo, é através da leitura que a gente expande nosso vocabulário, entra nesse universo da imaginação, faz com que a gente seja adultos melhores, né? E tem esse poder de sonhar, de transformar o mundo e acreditar. A Bia tem 4 anos e ainda não sabe ler,
mas adora histórias. O pai da menina, jornalista, escreveu um livro só para ela, em que incentiva a filha a doar parte das muitas bonecas que tem. Doei para umas crianças. Que gracinha, que exemplo, hein? Aqui em Paracatu, na última semana, aconteceu a premiação dos melhores leitores da Biblioteca Pública Municipal. E a vencedora este ano foi a Clarice de Lima Vasconcelos, de 3 anos e 11 meses de idade. Ela leu nada mais, nada menos que 121 livros em 2019. Que exemplo, não é mesmo? Os benefícios aí da leitura são inúmeros e são comprovados cientificamente. Entre eles aí, a melhora do funcionamento do cérebro. Nós vamos até falar aí sobre o Alzheimer ainda nesta edição. Também estimula aí a criatividade das pessoas que costumam ler. Melhora o senso crítico e provoca também, é claro, a empatia, né? A empatia é uma capacidade bastante em falta no mundo, né? Nesses tempos, né? E consiste basicamente em compreender e se solidarizar emocionalmente com um outro alguém. E ainda falando de leitura, a leitura em família, né, ainda durante a primeira infância, pode fazer muita diferença na vida das crianças. E para estimular essa iniciativa, o governo federal lançou ontem o programa Conta Pra Mim. Incentivar o desenvolvimento intelectual na primeira infância com leitura e brincadeiras dentro de casa. O programa Conta Pra Mim vai beneficiar 1 milhão de crianças brasileiras de famílias de baixa renda. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Alfabetização e, segundo o Ministério da Educação, vai começar a ser implementada no início do ano que vem. O MEC já disponibilizou no site um guia com dicas e técnicas para incentivar a leitura em família. Pela primeira vez no Brasil, existe um programa de valorização da leitura em família. O que o governo Bolsonaro vai fazer é dar as orientações, dar os meios materiais e fornecer, principalmente para as famílias mais vulneráveis, tutores para poder fazer essa ponte. Até o fim de 2020, o MEC vai criar 5.000 espaços chamados de Cantinho Conta Pra Mim em creches, pré-escolas, museus e bibliotecas em todo o país. Professores da rede pública que trabalharem nesses locais vão receber uma bolsa incentivo no valor entre R$300 e R$400. Ao todo, serão investidos na ação R$45 milhões. Uma das consequências positivas do programa, um dos resultados positivos, é que muitos pais decidem aumentar sua escolaridade ao praticar essas estratégias de literacia familiar para poderem estar mais próximos dos filhos, acompanhar a vida escolar dos filhos. Então, o público, grosso modo, é a família. E olha só, os baixos investimentos na educação refletem diretamente no desempenho dos alunos. Um estudo internacional aponta altos índices de reprovação no ensino médio e mostra que os meninos lideram esse índice. Motivação e questões sociais estariam entre as explicações. Entre leituras e tarefas da faculdade, o André dedica um bom tempo ao estudo. Ele faz psicologia e se sai muito bem no curso. Mas nem sempre o desempenho nos estudos foi bom, como é agora. Depois de 3 reprovações na escola, ele pensou até em desistir. Acho que a escola, ela não estimula a autonomia do aluno. Eu acho que isso é muito crítico. Acho que a escola deveria ter um papel mais forte. Tem muita matéria ali que você acaba não gostando, você acaba estudando puramente por obrigação, você olha para aquilo e fala assim, nossa, que preguiça de estudar isso aqui, né? As taxas de reprovação no Brasil são altas. Em 2018, 2.600.000 estudantes foram reprovados nas escolas estaduais e municipais. Isso causa a chamada distorção idade-série, quando crianças e adolescentes repetentes permanecem em salas com alunos mais novos. A repetência muitas vezes também leva ao abandono escolar. Os jovens com os quais nós dialogamos dizem de um interesse muito forte em relação à escola, só que esse interesse não é correspondido na medida em que eles convivem com escolas precárias, né, em condições inadequadas, com professores muito mal remunerados, que não se sentem valorizados. Então há uma tendência, em geral, para
desistir desse percurso, uma vez que, embora haja um discurso social de que a educação ela poderá produzir uma inclusão social maior e que o futuro depende do seu sucesso escolar, na verdade, os jovens sentem que esse esforço é muito grande para quando se confrontam com a realidade, né? De desesperança e de falta de credibilidade no discurso de que a escola realmente vai garantir um futuro adequado, porque a realidade aponta para outra direção. Um estudo do Unicef, baseado no Censo Escolar Brasileiro de 2018, com alunos de escolas públicas, mostra que algumas populações estão mais sujeitas à repetência. Entre pretos, pardos e indígenas, de 9% a 13% dos estudantes foram reprovados. Entre os brancos, a taxa é de 6,5%. Entre os estudantes com deficiência, a taxa de reprovação é de 13,82%. Entre os sem deficiência, é 8,68%. Outra diferença que chama a atenção é a reprovação maior entre meninos. 11,3% foram reprovados, contra 6,9% das meninas. Significa que pelo menos 1 em cada 10 alunos do sexo masculino repetiu de ano. O professor do Observatório da Juventude da UFMG afirma que existem algumas hipóteses que explicam a diferença, mas nenhum estudo mais consistente foi feito sobre o assunto. São muitos fatores. A gente pode levantar a hipótese, por exemplo, de que os meninos seriam mais pressionados a entrarem no mercado de trabalho, e seria mais atrativo para eles o mercado de trabalho. Mas a gente sabe também que essa relação com o mercado de trabalho nas condições brasileiras, no momento dessa fase da vida, são muito precárias, são inserções informais, temporárias, né? E aí os estudantes acabam abandonando a escola para estar então no mercado de trabalho. Pode ser uma hipótese. Pode ser também a hipótese de que as meninas teriam então uma tendência mais à disciplina e pelo fato de serem mais disciplinadas haveria uma condescendência maior da escola, uma sintonia maior com a escola e elas teriam um percurso maior. O Plano Nacional de Educação tinha como meta a redução em 50% das taxas de repetência, mas com a redução dos investimentos em educação fica mais difícil corrigir o problema. A gente precisa de políticas públicas que ataquem esses dados. Do ponto de vista da escola e da família, nós temos que criar uma interlocução e um apoio às famílias. Muitas vezes as famílias não têm condições de acompanhar a vida escolar dos filhos, então é necessário que essa relação seja mais estreita, mais próxima. Sexta-feira, fim de ano batendo na porta e eu tenho uma dica para você. Atenção! Quer novidade? Novidade você encontra todos os dias, sabe onde, né? Na Ricardo Calçados, isso mesmo. Para quem procura a melhor opção para presentear neste fim de ano, eu te indico a Ricardo Calçados, que tem a tradição de vender qualidade por preços imbatíveis. Toda semana tem muitas novidades para você aproveitar. Calçados para todas as idades e sempre, é claro, com o menor preço. Você vai presentear? Então passe na Ricardo Calçados. Só na Ricardo Calçados você compra e paga em até 6 vezes no crediário próprio e ainda participa da promoção Salário na Mão. No próximo dia 26, 3 clientes da Ricardo Calçados serão contemplados, cada um com um salário mínimo. Conheça as novidades esportivas na área esportiva da Ricardo Calçados, um amplo espaço com tudo que você procura aí para praticar o seu esporte favorito. Ricardo Calçados, a loja mais completa da cidade. Nós vamos agora ver como fica o tempo na tarde desta sexta-feira aqui em Paracatu e também nas cidades da região. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paracatu, mínima de 21, máxima de 30 graus. Em Vazante, mínima de 21, máxima de 30 graus. Em Unai, mínima de 22 graus, máxima de 31. Em João Pinheiro, mínima de 20, máxima de 29 graus. E em Guarda-Mor, mínima de 21, máxima de 31 graus.
E olha só, a Caixa Econômica Federal libera hoje, sexta-feira, os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para não correntistas do banco nascidos em setembro e outubro. Trata-se do sexto e penúltimo lote de saques para não correntistas, que totalizam aí 3,3 bilhões de reais para 9 milhões de pessoas. Os 7 lotes pagarão cerca de 25 bilhões de reais para 62 milhões e meio de trabalhadores. O total, incluindo aí os correntistas da Caixa, né, que já tiveram dinheiro liberado, os saques imediatos do FGTS abrangem o total de 96 milhões de pessoas com 40 bilhões de reais nas contas vinculadas. Os saques de até R$ 500 do FGTS começaram em setembro para os correntistas da Caixa que tiveram crédito automático em conta. Desde o começo dos saques até o último dia 3, a Caixa informou que já foram sacados cerca de 21 bilhões de reais por 48 milhões de trabalhadores, ou seja, 50% do total de contemplados sacaram 52% do total previsto. A Caixa Econômica Federal decidiu antecipar o calendário de saques para não correntistas. E com a mudança, todos poderão fazer os saques ainda este ano. O calendário anterior previa que trabalhadores nascidos de julho a dezembro só fariam os saques em 2020. A Caixa justificou aí a mudança devido ao grande número de operações realizadas por meio digital, né? Que acabou aí desafogando o atendimento que era esperado nas agências bancárias. E você vai conferir agora, né, as vagas de emprego disponíveis na Bolsa do Cine aqui de Paracatu. 2 vagas para mecânico de veículos a diesel, salário R$ 1.800. 1 vaga para vendedor pracista, salário R$ 1.265 mais comissão. 1 vaga para almoxarife, salário R$ 1.435. 4 vagas para operador de processo de produção, salário R$ 1.500. 1 vaga para ajudante de cozinha, salário R$ 1.041. 2 vagas para instalador reparador de linhas de comunicação de dados, salário R$ 1.061 mais comissão. 1 vaga para encarregado de turma de eletromecânicos, salário R$ 4.000. 1 vaga para trabalhador na operação de sistema de irrigação, salário R$ 1.664. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, acelerou para 0,51% este mês, ou melhor dizendo, mês passado, depois de ter ficado em 0,10% em outubro, segundo divulgou hoje aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. A alta no mês foi puxada pela aceleração dos preços do grupo Alimentação e Bebidas, né, 0,72%, impactado principalmente pelo aumento do preço das carnes, 8,09%, que exerceram maior impacto na taxa de inflação do mês. A carne subiu muito aí, muita gente tem reclamado. O item representou sozinho 0,22 ponto percentual, quase metade do IPCA do mês de novembro. Então a carne aí mexeu muito com a inflação do país e o consumidor acaba sentindo no bolso. E olha só, o número de consumidores inadimplentes no Brasil chegou a 40% da população adulta. E para tentar apresentar a situação financeira do consumidor e as possibilidades de negociação das dívidas, um aplicativo foi lançado, o SPC Consumidor. Veja na reportagem. Com o novo aplicativo, o consumidor pode consultar por meio do CPF se tem pendências ou não no SPC. Pode ter acesso à pontuação que conta na análise de crédito e fazer acordos e negociar dívidas com descontos em condições especiais. É sempre bom lembrar que ter o nome limpo é muito importante. Isso pode facilitar o seu acesso ao crédito e pode inclusive gerar taxas de juros menores. E mesmo com os juros mais baixos, um dos maiores desafios da economia tem sido diminuir a inadimplência. Atualmente no país, mais de 60 milhões de consumidores estão inadimplentes. O que significa dizer que mais de 40% da população tem dívidas atrasadas e negativadas.
Só em Minas são quase 6 milhões de inadimplentes. Situação que preocupa as câmaras dos dirigentes lojistas. A expectativa é que com os feirões e a nova ferramenta digital, muitos consumidores possam começar a regularizar a situação ainda neste final de ano. E esses feirões são extremamente interessantes, porque elas conseguem um desconto de até 90% do valor das suas dívidas e pode até parcelar. Então, é uma ótima oportunidade, agora com a entrada do 13º salário, as pessoas pegarem essa primeira parcela, quitarem as suas dívidas para poder voltar a consumir no Natal. Mas, além de negociar dívidas, é preciso que, depois de terminada a quitação, o consumidor fique atento para não cair em novos endividamentos. For comprar um bem de maior valor, dê uma entrada maior, diminua o número de parcelas, não preste só atenção se aquela parcela cabe no seu bolso, mas qual que é o impacto dessa parcela dentro do seu orçamento como um todo. Você vai ver a seguir, curso de defesa pessoal para mulheres vai acontecer aqui em Paracatu. Rotary Club realiza campanha Natal Solidário com arrecadação de alimentos na cidade. E ainda tem o Jornal da Cidade nos bairros. Eu volto já.